E aí, senhores, mais uma videoaula do nosso projeto Elite Online. Mais uma vez falando de tópico de vetores. Agora a gente está falando de multiplicação por escalar. O que é a multiplicação de escalar? É multiplicar por um número, pegar o vetor e multiplicar por um número. O que essa operação vai ter como resultado? Como a gente já falou, em uma operação com vetores, o resultado é sempre um novo vetor. Quando a gente multiplica por um escalar, a gente está multiplicando por um número absoluto. Então, quando eu multiplicar, por exemplo, o vetor A aqui, que eu estou usando como exemplo, que é um vetor horizontal, ele simplesmente vai dobrar o tamanho do vetor. Então, aqui eu tenho milimetrado, por exemplo, tem 2 quadradinhos, aqui eu vou ter 4. Vou ter o dobro do tamanho. Tá? E aí no outro exemplo aqui de baixo, você vai notar que está diferente o sentido. Tá? Eu peguei o mesmo vetor, só que eu multipliquei por um escalar negativo. Ele continua alterando o tamanho do vetor. Ele vai ter agora, pelo nosso quadriculado aqui, 3 unidades de tamanho. Ele é 3 vezes maior do que o A. Só que quando você multiplica por um número negativo, você inverte o sentido do seu vetor. Então o que o escalar faz? Ele não altera a direção. Então você pode notar que o vetor original, a referência, que o A, ele é horizontal. Todos os vetores são horizontais. Então você não pode esquecer que vetor é uma grandeza que tem módulo, tamanho, direção e sentido. Se eu multiplicar por um número negativo, eu vou trocar o sentido. Então vamos olhar aqui esse segundo exemplo com o vetor B. Então tem um vetor B aqui, tá, que é vertical para baixo. Ele tem aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos de unidade. E o que eu tenho aqui? Eu posso também multiplicar meu escalar por um número que é fracionado, que seria como se eu estivesse dividindo, Tá, multiplicar por meio é a mesma coisa que pegar o B e dividir por 2. Então eu posso multiplicar por qualquer número. O que eu faço quando eu pego o vetor B e multiplico por meio? Eu vou ter metade do tamanho. Se o número é positivo, eu continuo mantendo o mesmo sentido. Tá, e se eu pegar e multiplicar por 2, aí eu dobro o tamanho. Então se esse aqui tem 1, 2, 3, 4, esse aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se esse aqui tem 1, 2, 3, 4, se eu multiplico por meio, eu vou ter 1, 2. Então eu não posso me esquecer que uma operação onde eu multiplico por um escalar, eu vou ter como resultado um vetor que sempre, em todas as circunstâncias, tem a mesma direção. Sempre. O sentido vai ser trocado quando o número for negativo. Então, por exemplo, se eu tivesse multiplicado esse vetor B por menos meio, ao invés de ser para baixo, ele seria para cima. A mesma coisa aconteceria aqui no outro exemplo. Beleza? Tópico tranquilo, importante. Você curtiu a aula e se inscreve no canal.